Eu quero pedir a toda a igreja que abra no livro que a gente vem pregando já há alguns dias, que é o livro de Eclesiastes. E a gente vai para o capítulo 12, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Eclesiastes capítulo 12. E que Deus venha abençoar o seu coração através dessa mensagem, venha conceder da sua graça, da sua misericórdia. Deus continue fortalecendo e ajudando em nome de Jesus. Eclesiastes 12, nós vamos fazer uma leitura até o versículo de número 7. Os irmãos acompanhem atentamente essa leitura. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia que tremer os guardas da casa, e se curvar os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia que os homens se levantarem a voz das aves, e todos os seus cânticos diminuírem, quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, então o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te dele, antes que se rompa a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, e quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aleluia. Eu acho que os irmãos são muito acostumados a ouvir essa mensagem: que culto? Culto de mocidade, né? Que todo mundo escuta. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Mas eu pergunto a você: será que quando Salomão escreveu isso aqui, ele achou que era só um jovem que ia ler? Se ia ser jovem, que ia ler o livro de Eclesiastes? Naturalmente que não. A mensagem de Eclesiastes é uma mensagem para todas as idades. É uma mensagem para a criança, é uma mensagem para o jovem, é uma mensagem para o velho, é uma mensagem para o esclerosado, aleluia. É uma mensagem para todo mundo. Não é uma mensagem exclusiva para a mocidade. E o que eu quero trazer para você nessa noite é que a família deve se lembrar de Deus também. Quando a família se lembra de Deus. E é interessante porque quando a gente, na nossa língua cotidiana, hoje, a gente usa a expressão lembra-te, nós pensamos em algo rápido, em algo simples. Então, a mulher está saindo da casa e diz: mas fecha a porta, não esquece não, te lembra de fechar. Ou então, as mulheres, quando vão sair nas suas festas, aí, aleluia, no seu shopping, ela tem que se lembrar do batom, do rímel, da maquiagem. Pode esquecer até o dinheiro da comida, mas essas coisas não esquece, né? Então, você lembra. É algo momentâneo, instantâneo, breve. Mas na Bíblia, lembrar não é isso. Lembrar vai muito além de simplesmente ter uma memória de uma ação imediata. Lembrar na Bíblia é ter em consideração constantemente alguma coisa. Por isso, você vai ler Jó, que é outro dos livros poéticos. Eclesiastes é o terceiro e Jó é o primeiro dos livros poéticos. Você vai ver que quando Jó estava lá sofrendo, quando Deus ia tirá-lo do sofrimento, o que é que a Bíblia diz? E Deus se lembrou de Jó. Você vai ler também em Samuel, quando Ana pede a Deus um filho, e ali o texto diz: lembrou-se Deus de Ana. Quando a gente então lê nas Escrituras a expressão lembrar, a gente vai precisar ter em mente a palavra que Deus deu a Jeremias capítulo 1, acho que versículo 19, que ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Lembrar na palavra de Deus é você velar, é você ter consideração, é você pensar constantemente
constantemente, é você estar com isso na sua memória, no seu coração e na sua vida cotidiana. Aleluia. Logo, a família que se lembra de Deus é uma família que leva Deus em consideração. Aleluia. A gente observa, os irmãos sabem, esse texto ele foi bastante divulgado nos anos atrás, aqui e acolá aparece ainda no WhatsApp de alguém, quando se perguntou por que os Estados Unidos sofrem tanto com o terrorismo. E uma pessoa disse: sofrem porque as famílias se esqueceram de Deus. E é interessante porque o aumento do terrorismo lá é paralelo com a inversão de valores, como acontece no Brasil também. Nós observamos cada vez mais famílias se esquecendo de Deus. E se na Bíblia Sagrada lembrar é ter algo em mente constantemente, esquecer é abandonar aquilo que vem de Deus. E muitas famílias têm se esquecido. Elas muitas vezes têm até o nome de evangélica. É uma família cristã. Às vezes até uma família que tem um certo prestígio dentro da igreja, mas que no seu lar não se lembra de Deus, não leva Deus em consideração, e cada um parte para um lugar diferente. E aí você vai ter muita briga, você vai ter muito desgosto, você vai ter muita angústia. Por quê? Porque as famílias acabam se esquecendo de Deus. E o que eu quero chamar a atenção é que nós, como igreja do Castelão, individualmente as famílias que aqui compõem, que nós não venhamos nos esquecer de Deus, que venhamos nos lembrar do nosso Criador, que venhamos levar Ele em consideração, porque a família que se lembra de Deus é uma família abençoada. Aleluia. E aí ele usa um argumento fantástico. Ele diz: olha, lembra-te agora. Por quê? Primeiramente, porque vai chegar dias em que você se arrependerá de ter se esquecido de Deus. Irmãos, crer em Deus não é um investimento a curto prazo. A gente se lembrar de Deus não é eu lembrar de Deus agora e amanhã tem um carro zero na minha porta. Aleluia. Não é, né? Às vezes as igrejas dizem isso, né? Se Deus não te abençoar, eu rasgo a minha Bíblia, né? O pessoal tem isso, acha que é rápido. A família está passando a crise financeira, vai fazer um jejum dos 40 dias, pronto, acabou a dívida. Ô meu irmão, se jejum pagasse dívida, aleluia, né? A família está com enfermidade, acha que simplesmente ali, fazendo esforço, ouvindo para a igreja, vai acabar aquela enfermidade. Não. Na verdade, irmãos, lembrar-se de Deus é algo que não se faz necessariamente para agora, mas é algo que revelará frutos no futuro. Por isso que Jesus, quando ele compara a fé, ele compara com a planta. Por que ele compara a fé com a planta? Por que ele não compara com o animal? Porque uma planta precisa ser cultivada. Assim como também lembrarmos do nosso Criador é algo que cada família tem que cultivar, precisa colocar cotidianamente. Quem já trabalhou nas roças da vida sabe, louvando, aleluia, né? Boa Silvana também, né? Muita gente trabalhou nas roças da vida, sabe que para plantar feijão não é fácil. Tem que ter todo um trabalho para preparar a terra, tem que ter um trabalho para semear, tem que ter um trabalho para limpar, para as ervas, os matos, os bichos, as pragas não pegarem. E aí depois vai ter que colher, vai ter que desbuiar. É o novo desbuiar, né? Vai ter que desbuiar. Oh, meu irmão, trabalho. Na fé, irmãos, na família é assim. Você começa sofrendo, é sofrido. Menino pequeno chorando, não tem dinheiro para comprar fralda, oh meu Deus. Menino adoece, leva para o hospital. Menino briga com outro, você tem que ir ali reconciliar. Você com a sua esposa, com o seu marido também briga. Você com o seu pai, com a sua mãe também tem problema. Mas ali vocês têm o Criador na sua mente. Não vamos nos esquecer de Deus. Meu amor, minha filha, meu filho, vamos nos lembrar, nós somos cristãos, nós temos a palavra. E ali muitas vezes vai ter perseguição, muitas vezes vai ter angústia e sofrimento. Mas o fruto de tudo isso vai ser a bênção, a vitória e a fidelidade. Aleluia. Por outro lado, a família que não se lembra de Deus, ela vai dizer, não tem um contentamento. E aí você observa,
Muitas famílias evangélicas começaram bem e estão fracassadas. Não tem mais união, não tem mais fidelidade. Cada um faz o que quer e muitos até se desviam. Você vai nos presídios e a gente observa, a maioria dos que estão lá são filhos de pais evangélicos. Você vai na casa do menor, a maioria são filhos de pais evangélicos. Fizeram uma pesquisa recente da Cracolândia, num lugar que a negada fumava pedra no ar. A maioria tinha família evangélica. Tem alguma coisa errada, meu amigo. Tem alguma coisa errada. Porque a família que se lembra do seu Criador, ela não vai ter como fruto um filho da droga. A família que se lembra do seu Criador, não vai ter como fruto um filho da bandidagem. A família que se lembra do seu Criador, não vai ter como fruto a filha dando desgosto aos pais. Ela vai ter o fruto de bênção e de fidelidade. Mas as famílias se esqueceram de Deus. Elas levam o nome de Deus. Elas levam a aparência de crente, mas na verdade, Deus já saiu de lá há muito tempo. E aí a gente vai observar que ele faz uma série de advertências para a nossa vida. Nós individualmente, nós como família. Ele diz, olha, vai chegar tempo de você dizer que não tem mais prazer, que não tem mais como resolver, que não vai ter mais jeito. A gente precisa investir na nossa família hoje. A gente precisa lembrar do nosso Criador agora. Porque pode ser que no dia de amanhã ninguém saiba. E pode ser, talvez até pior, daqui a vários anos dizer, se eu tivesse levado a minha família para a igreja, as coisas não seriam desse jeito. Se eu tivesse trazido meus filhos para a igreja, não era desse jeito. Se eu tivesse buscado mais a Deus para trazer meu marido, a minha esposa para a igreja, não estaria desse jeito. Por quê? Porque as pessoas precisam se lembrar de Deus. E aí ele vai trazer uma série de comparações riquíssimas para a nossa vida. E que esse dia vai chegar para todos nós. Aleluia. Alguns aqui estão mais perto, outros estão mais longe, outros ainda nem começaram. Mas todos, se Jesus não vier buscar a igreja, todo mundo vai passar. Se ele não vier buscar a igreja até você morrer, entenda, viu? Ele vai buscar, porque ele prometeu, aleluia. Estou só dizendo até o fim da sua vida. E aí vamos ver as comparações que ele faz. Primeiro versículo de número 2. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Lembremos-nos do nosso Criador, antes que a vida feche seu ciclo. É isso que ele está falando. A vida, irmãos, ela é circular, né? A gente observa muito a vida como uma linha. Na verdade é um ciclo. Você morre do jeito que nasceu, e você envelhece do jeito que cresceu. Pode prestar atenção. Eu estava conversando com quem era, não me lembro. Eu estava num lugar, acho que era no posto de saúde ou no hospital. E aí o velho dizia, rapaz, mas eu estou menino, eu estou me sentindo tão menino, eu estou me sentindo um bebê. Aí uma mulher, tá doido? Não. Olha, eu estou careca, não tenho mais cabelo, não tenho mais dente, não consigo mais me segurar. E botaram fralda em mim, eu estou um bebê, eu estou menino, né? E o velho está de boa, né? O sofrimento dele. A vida é um ciclo, meu amigo, velho. Não esquente não. Os outros aqui estão na sua boca, né? Isso é o bebê e é o velho também. Então, essa situação, ela é cíclica. Por isso dizia o enigma da esfinge. Não sei se vocês já ouviram falar, né? A esfinge perguntou para o herói: qual é o animal que tem 4 pernas de manhã, 2 pernas ao meio-dia e 3 pernas às 6 da tarde? Não sei se vocês já ouviram falar do famigerado enigma, né? E ali foi uma briga medonha e ninguém descobriu que bicho era esse que não dava as pernas, que animal, bicho bruto era esse, era o sentado, era o cavalo, era a igreja pocotó, o que diabo era aquilo, que animal era aquele. E finalmente o sábio decifrou: esse animal é o homem, esse animal é a mulher. De manhã cedo, no início da vida, anda de 4 patas, de 4, engateando, derrubando tudo, metendo dele nas tomadas, metendo a língua nos copos de vidro. Começa assim, né? De 4, né? Andando. Meio-dia, que é a hora da juventude, aleluia, né? Já está vigoroso, está forte. Quando era jovem, achava que podia derrubar um touro. Eita, força medonha. Parecia um civil de baleado.
Eu sou muito disposto, eu faço tudo, tenho coragem para tudo, tenho disposição para tudo. Mas quando chega às 6 horas da noite, quando chega o entardecer da vida, quando os dias começam a se passar, aí você nem anda com 4 nem com 2, mas anda com 3, com os 2 pés a bengalinha, né? Minha vida, não. E aí a vida se acaba. É importante manter isso em mente, porque essa sociedade do mundo aí fora só pensa no agora. Eu vou curtir o agora, vida louca. É assim, ninguém pensa no amanhã não. Olha, o que mais motiva a negada a entrar na bandidagem é achar que quer viver uma vida intensa mais curta. Eles preferem isso. Eles preferem viver uma vida louca, matando, roubando, assaltando, traficando e morrer com um tiro na cara, do que viver uma vida com Deus, do que viver uma vida com felicidade. Mas nós que estamos na presença do Senhor, precisamos entender que vai chegar o dia que o sol vai escurecer para a nossa vida. Vai chegar o dia, irmãos, que a coisa vai se acabar. E não necessariamente depois de velho, embora a maioria das vezes seja. E ele coloca e torna a ver as nuvens depois da chuva. A chuva no início da nossa vida, que era um momento de aprendizado, de sofrimento, um momento difícil, porque toda pessoa que cria menino sabe que é sofrido, que é delicado. E ali as nuvens passam, a criança cria autonomia, cria independência, vira um adulto. Mas depois ela começa a envelhecer, as nuvens se tornam depois da chuva. Irmão, que lição que Salomão dá para a gente. Devemos nos lembrar de Deus, porque a vida passa. Irmão, se a gente pudesse ver o que é a nossa vida diante do que Deus tem para nós, é um grão de areia. O que é, irmão, 50 anos diante do que Deus tem para a nossa vida? O que é 60 anos? O que são 100 anos? O que são 122 anos? A mulher que mais viveu, comprovada na história recente, né? A mulher que mais viveu, 122 anos. Isso não é nada. Deus tem muito mais para a gente. E digo mais, agora eu me empolguei. Tem coisa que vai ser breve. Por exemplo, o prazer de você ter o vigor. Você vai ter dos 14, 15 anos até mais ou menos os 45. Irmão, quando chega a 40, 45. Comigo com 35 já está se acabando, é tudo, né? Mas aqueles que são mais vigorosos, aqueles que são mais macho-meio, né? Ainda segura mais uns anos por aí, né? Ainda se segura mais nos tempos, ainda tem aquela força. O Vandomem não, que é de uma raça mais, né? Bombada, entendeu? Mas se a pessoa chega aos 45, 50, ela começa a cansar. Então, nisso, nem a vida toda você vai ter uma parte dela. E temos que aproveitar cada momento do jeito que Deus nos deu. Temos que aproveitar cada momento com sabedoria. A criança tem que aproveitar a sua infância. Aleluia. Eu fui perguntar para o Miguel: o que tu quer ser quando crescer? Ele disse: eu não quero ser grande. E ele disse mais, Vasco. Meu irmão Marclete, segura essa. Ele disse: Deus, me abençoa para eu não ser grande nunca. E o peraí, Espírito Peter Pan, sai, quando Jesus, né? Foi um mistério, né? E tá bem, porque toda criança quer ser adulto. O Miguel é o único menino que eu não conheço que quer ser adulto, né? Eu era menino, meu sonho era ser grande, era dirigir carro, entendeu? Era assim, mas ele não quer não. Então tem que aproveitar o momento quando é criança. Quando é jovem, aproveita o momento também, que é o momento da alegria, do prazer, dos amigos. É tão bom estar com os amigos ali, passeando, comendo pizza, comendo a tigela de 2 quilos de açaí, glória a Deus, aleluia, entendeu? Visitando a mocidade nas igrejas, conhecendo gente nova e quem sabe até, né? Aleluia, glória a Deus, entendeu? Oh, Jesus, né? Mas você adulto também não se maldiga da vida não, porque o adulto tem a maturidade, tem a responsabilidade e é dono da sua própria vida. O jovem, ele tem muita força, mas não tem muita liberdade, que a maioria diz, também o bichinho, quando trabalha para ajudar o pai e a mãe, né? O adulto, por outro lado, ele tem mais autonomia, mas não tem mais o vigor do jovem. Então aproveite esse momento, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. E você que é velho também, viu, irmão Diego? Aleluia, né? Tá bom, faz aí, né? Nós que chegamos nessa idade, irmão, também temos que aproveitar, utilizar esse tempo com sabedoria, para aconselhar. Não seja um velho rabugento, um velho ceborrento, briguento, entendeu? Seja um velhinho do bem, né? Como meu sogro, irmão Joaquim Cardoso, um homem alegre, 75 anos, você conversa com ele, você brinca, não esquenta a cabeça com nada.
A gente tem que aproveitar cada momento do jeito que Deus nos deu. É isso que Salomão está falando. O problema nosso, irmãos, é que a gente só quer ser o que não pode. Pode prestar atenção. Leve 2 meninos de pote e dê um brinquedo para cada um. Um quer o brinquedo do outro. Ninguém quer o brinquedo que tem. É uma briga, é uma farinhada. Aí quando troca os brinquedos, aí quer de novo, aí destroca. Aí troca, aí destroca, aí troca, aí destroca. E o cinturão come e acabou-se. É assim. Aí a gente olha os meninos e diz de beijo, que nós somos igualzinhos. Porque quem é velho, ou quem é adulto já, dos seus 40 e tanto, os tempos eram novos, os tempos que eu andava nas capoeiras, aleluia, né? Aí o novo diz, como eu queria ter a idade da minha mãe para fazer o que eu quiser, dormir a hora que eu quiser, trabalhar o que eu quiser, ganhar meu dinheiro e ser independente. Entendeu? A gente tem que acabar com isso, Vaz. A gente tem que aproveitar a nossa vida. Até porque a vida é uma experiência única. Você sabia disso? É uma experiência única. Não pense, eita, agora eu vou falar coisa. É forte, Brasil, eu vou falar. Não pense você que se você pegasse uma Anacleia, presta atenção. Você pegar a sua máquina do tempo e voltar para os seus 15 anos, que você vai ter a mesma sensação que está na sua memória. O que está na nossa memória não se repete. É uma experiência irrepetível. Eu digo isso porque quando eu era muito novo, tinha muitos divertimentos, né? E quando eu pego esse divertimento que eu tinha quando era jovem, eu era bestado, me divertia com isso, certo? Eu não tenho o menor para fazer isso aqui. Entendeu? A experiência única, não vai se repetir. Se do mesmo jeito jovem, se você pular para outra idade, também não vai desfrutar como você desfruta agora. E devemos guardar essas memórias sim no nosso coração. Lembrar o tempo da nossa juventude, da nossa infância, da adolescência, mas saber que Deus preparou o momento certo para cada coisa. Aleluia. E Ele vai trazer agora uma série de comparações que não vai dar tempo de eu falar as todas, mas eu vou aqui resumir. Salomão fala de cada parte do corpo. E é engraçado porque ele usa uma linguagem simbólica, uma linguagem alegórica. Ele diz, antes que tremam os guardas das casas, que é justamente os nossos braços. Antes que se curvem os homens fortes, as nossas pernas, né? Vamos lembrar do nosso Criador. Antes que os braços e as pernas acabem a sua força. Ele está falando isso. No dia de cessarem os moedores, por já serem poucos, oh aleluia. Naquela época como hoje, Seveste Evangelho, né? Até com já chapa goiaba, aquela vermelhinha, entendeu? Aquele brinde, né? Para não ficar com um sorriso 1001, vai chegar o tempo, Vasco, vai ter que usar, entendeu? Até porque o povo do interior comia rapadura e dormia, né? Aí tem que precisa. Vai chegar o tempo dos moedores serem poucos, de ter pouco dente, e se escurece os que olham pelas janelas, né? Vai chegar o tempo da nossa visão também ser ruim, de você tentar pegar o José Walter e parar lá no terminal do Papicu, entendeu? Vai chegar o tempo, que você não enxerga bem, vai ler, quando olha de perto a letra borra, quando olha de longe a letra é pequena. Quem passa por esse mistério aí? Entendeu? Aí, eu vou na mão. Eu não sou Deus não, irmão, mas a lógica revela, viu? Não é Jeová não, não estou no nome de Deus irmão não. É a lógica. Você chega perto, puf, massa tudo. Quando tira, está muito pequenininho, mas fica assim, né? Aí fica lá, por isso que o povo árabe já é assim, você sabe, né? Ele é assim, porque acho que a gente enxerga direito. É o que lembra. Vai chegar o tempo também. E a gente tem que aproveitar o nosso melhor. E ele continua dizendo, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído na moedora. Na hora que você ficar, ei, o que é que tu falou? Aí você tem que dar um grito, né? É desse jeito. Tá pegando fogo a casa, ei, entendeu? Desse jeito. Vai chegar o tempo também, vai. Não nos enganemos, que vai ficar surdinho também, ruim de ouvir. Até que falar no pé do ouvido, ei, chegou! É assim, a gente ri porque vai chegar todo mundo desse sistema aí. Não se engane não. O ser humano, irmão, por consequência do pecado original, ele ficou para morrer. E é interessante que no hebraico, nosso professor Jorge Manuel dizia, olha, a Bíblia diz, no dia que comeres morrerás, né? Vai dizer que no hebraico é assim, e no dia que comeres morrendo tu morrerás.
Porque a gente acha que a morte acontece quando bate as cacholas, e não é, entendeu? A morte começa na hora do nascimento. Ali você está programado para morrer, já vai ter um envelhecimento. Quando Deus fala de morte, não é só perder a vida, Ele fala do envelhecimento, Ele fala do desgaste. Aí muita gente diz, por que Eva e Adão fizeram isso? Vaso, nós somos filhos dele. Se nós tivéssemos lá fazer igualzinho, entendeu? Não condem os bichinhos não, nós somos tudo filhos dele, viu? Somos a mesma descendência. E aí continua dizendo, no dia em que os homens se levantarem a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem, é a voz de quem está velhinho, a voz não é mais a mesma, né? Eu me lembro que eu fui ouvir a palestra de um velhinho de 85 anos, mas você tinha que ali se cair sua agulha, você não entendia o que ele falava. Era a voz bem fraquinha, né? A voz das aves, entendeu? Fica ruim de falar. Vai chegar esse dia. E ele continua dizendo, quando temerem o que é alto e houver espantos no caminho, ou negócio para se assustar é velho, não? Qualquer coisa, já espera, né? Meu Deus, caiu, quebrou não, mas fechar a porta, né? Acontece. E ele continua ainda dizendo, quando florescer a amendoeira, irmãos, é uma planta que floresce a cada 70 anos. Então, quando a amendoeira floresce, é sinal de que muito tempo se passou. Essa é a primeira coisa. A segunda, a amendoeira quando floresce fica bem branquinha, como os cabelos das pessoas idosas. Quer dizer, hoje é pintado e tal, né? Mas, irmão, vou dizer, velho, cabelo pintado é feio, viu? Tem uma colega nossa lá da escola que ela tem os cabelinhos branquinhos, mó charme, né? Que até a gente fica cantando ela, entendeu? Então segura seu cabelo grisalho aí, Vasco. Manda leve, aleluia. Então, ó, brincando. Como eu dizendo, então, florescer a amendoeira é isso, né? Há um momento em que demora para vir, mas aquele momento vai chegar. É a nossa velhice. Quando o gafanhoto for um peso, que é outra coisa do idoso, ele não pode mais levar muito peso, não pode mais levar muita coisa que precisa fazer força, e falhar o desejo. Você vê, irmão, que chega um momento na vida que a gente não deseja mais nada, que nada mais dá prazer, que nada mais dá satisfação. Por quê? Porque está se acabando a vida. E aí Salomão diz, olha, lembra-te do teu Criador antes que venha tudo isso. Por quê? Porque quando vier tudo isso, e você disser, eu gastei a minha vida na casa do Senhor, eu passei 30 anos servindo a igreja do Castelão, 40 anos, 50 anos, eu ia para os cultos, ia para a doutrina, ia para a escola dominical, me casei com a mulher da igreja, tive filhos e os criei aqui na igreja, e ali os meus filhos cresceram, se tornaram homens e mulheres de bem, cidadãos de bem, os meus netos nasceram, são netos abençoados. Quando chegar isso daqui, aí você vai dizer, a minha vida valeu a pena. Eu vivi aquilo que Deus planejou para a minha vida. Eu vivi o propósito de Deus para a minha vida. Eu posso bater a mão no peito e dizer, graças a Deus que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas se a nossa família não se lembrar de Deus, se a nossa família se esquece de Deus, e ela vive de qualquer maneira, e não tem a vontade de buscar o Senhor, uns vêm para a igreja e outros não, uns buscam a Deus e outros não, fica aquela dissensão, aquela intriga, e nunca é resolvida. Quando chegar esse momento aqui, aí você vai ter muito desgosto, vai dizer, meu Deus, por que eu não aproveitei o meu tempo para servir a Deus? Por que eu não aproveitei meu tempo na casa do Senhor? Hoje eu desejo tanto ir para a igreja e não posso mais ir. Desejo tanto ter filhos que servem a Deus, mas não adianta mais mudar. Desejei tanto ter uma família unida na casa do Senhor, mas nunca me esforcei o suficiente para manter essa união. E hoje eu morro de desgosto. É isso que ele está chamando a atenção, e que nós devemos, irmãos, continuar tentando a isso. Porque em seguida o homem vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Aí se acaba, aí se encerra o ciclo, aí se encerra a vida. E ele no versículo 6 fala 3 coisas que são o mesmo significado. Lembra-te dele, antes que se rompa a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, se quebra o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Pergunta a você o que isso significa. Como dizia o pastor Júnior Rebouça, isso significa
São 4 coisas irreversíveis. A cadeia de prata que se rompe. Se você arrebenta um cadeado de prata, ele não se conserta mais. Ele não tem mais jeito. Porque a prata é um metal muito delicado. Quebrou a corrente de prata, acabou. Você pode comprar outra nova que não presta mais. Do mesmo jeito, o copo de ouro. Você já viu quem dá copo despedaçado, irmão? Uma coisa ridícula, é coisa de pobre, né? Quebra o copo lá com aquele vidro de ketchup, maionese, né? Aí quebrou, você vai emendar. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Não vai, porque o copo é uma peça única. Quando o copo se despedaça, acabou. E quanto mais de ouro, esse aqui não tem jeito mesmo. E ele continua dizendo: e o cântaro quebra e junta a fonte. Cântaro quebrado não se conserta. É como vaso de barro, não se conserta vaso de barro. O que é que você faz com o vaso quebrado? Você faz um novo. Você quebra ele e faz um novo. Mas vaso não se conserta, não se ajeita. E também se despedaça a roda junto do poço. Quem conhece uma roda de cacimba, aquelas rodonas que ficam em cima das cacimbas do interior, se aquilo ali quebrar, amigo velho, não tem mais jeito. Tem que botar outra, porque ali se perdeu. O que Salomão quer nos dizer: lembra-te de Deus antes que não tenha mais jeito para a tua vida. Está vendo como é forte o Brasil? É forte, porque você e eu, muitas famílias aqui conhecem pessoas que tiveram todas as chances de se lembrar do seu Criador, que tiveram todas as chances de se lembrar de Deus, de se lembrar da palavra de Deus. E Deus deu muita oportunidade. E essas oportunidades sempre foram rejeitadas. E a cadeia da vida daquela pessoa se quebrou. A corrente, né? Chama cadeia, mas é corrente. A corrente da vida dela se quebrou. O copo da vida dela se quebrou. O cântaro da vida dela se quebrou. E não tem mais jeito. E é interessante, porque Salomão, me parece, que ele está dando 2 ideias. Ele está dizendo: ó, lembra-te de Deus antes de ficar velho, até o versículo 5, e no 6 é como se ele dissesse: também não é obrigado a esperar ser velho, não, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Essas coisas que ele falou, de chegarmos numa situação irreversível, pode acontecer a qualquer hora. Me lembrei agora de um doido que profetizou para minha irmã: se tu atravessar, o caminhão te pega. Ela disse: porra, vai agora. Graças a Deus até hoje não pegou, né? Mas vai que acontece. Pode acontecer. A gente conheceu o caso aqui na nossa igreja assim, que a irmã foi atravessar a rua, o caminhão passou por cima e morreu. Tem outros casos ainda piores que eu não vou nem citar para não dramatizar e muitos irmãos chorarem. Mas pense nas pessoas que já se foram, que estiveram no nosso meio. Foi embora para outro, irmãos. É repentino. A morte, ela não manda aviso, porque ela não é o INSS, aleluia, entendeu? Ela não manda aviso não, ela chega e acabou, sem de surpresa. E a gente precisa ter Deus em consideração e pensar em Deus a toda hora. E a nossa família se unir em torno de Deus. E a nossa família se unir em torno da palavra de Deus. E podemos dizer que empregamos o nosso tempo servindo a Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que possamos continuar na presença do Senhor. Que a nossa família ela sirva a Deus. E que naqueles dias em que chegarmos, quando verdadeiramente ali o sol começar a se pôr na nossa vida, possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tá bem? Deus abençoe em nome de Jesus.